Olá, essa é a Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos pensar em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17, que fala a respeito de uma herança, de uma herança de uma herança eterna, né? Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Olha, é Paulo falando, né? Mas você, Timóteo, né? Tá falando para Timóteo. É uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, né? Mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoas. Sabe o que eu creio, a maneira como eu vivo e o que eu quero. Conhece a minha fé em Cristo e sabe como tenho sofrido. Conhece o meu amor por você e a minha perseverança. Você sabe quantas aflições eu tenho tido como resultado da minha pregação da Boa Nova. Sabe a respeito de tudo quanto me fizeram enquanto eu visitava Antioquia, Icônio e Listra. Porém, o Senhor me livrou. Sim, os sofrimentos virá da parte daqueles que odeiam a Cristo Jesus, sobre todos os que decidiram levar uma vida piedosa para agradar-lhe. De fato, os homens malignos e os falsos mestres tornar-se-ão cada vez piores, enganando a muitos, e sendo eles próprios enganados por Satanás. Mas você, Timóteo, deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles que, dentre nós, lhe têm ensinado. Você sabe como as sagradas escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus pela confiança em Cristo Jesus. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. Irmãos, isso aqui é um testemunho lindo, maravilhoso do nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Ele está testemunhando a Timóteo o que aconteceu com ele, as perseguições, as dificuldades, né? Mas por que isso, pastor? Porque ele pregava a verdade da Bíblia. Porque ele pregava a verdade da Bíblia, que nós entendemos que é a palavra de Deus. Então ele foi perseguido. Mas ele continuou firme, crendo, acreditando. Por quê? Porque apesar de perseguido, apesar de sofrer injustas agressões, Deus o havia livrado de todas. Irmão, se Deus fez com Paulo, ele faz conosco. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata a todos iguais.
E Deus responde àqueles que confiam nele, aqueles que têm fé nele. Então o Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, continua acreditando na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. O autor da Bíblia, Timóteo, é Deus. Houveram 40 escritores, mas o autor é Deus. E Deus está dizendo aqui que, olha, esta minha palavra é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. A Bíblia nos confronta, irmãos. A Bíblia, a verdade da Bíblia, que é a palavra de Deus, nos confronta naquilo que está errado. Não dá para viver querendo acreditar em parte da Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, manifesta o caráter de Deus. Então nós temos que entender a Bíblia como um todo, aceitar a Bíblia como um todo, sempre levando em consideração o caráter de quem escreveu, que é santo, que é justo, que é amor e misericordioso. Esse é o autor da Bíblia, Deus, esse é o caráter do autor da Bíblia. Então tudo que ele fala através da palavra, que às vezes nos confronta, é para o nosso bem, né? E então Paulo está afirmando, olha, a Bíblia é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos. A Bíblia é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados na escola. A Bíblia é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados na família. A Bíblia é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados no trabalho. A Bíblia é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados na igreja. A Bíblia é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados no casamento. As verdades bíblicas estão registradas. Tem dúvida? Vá buscar na Bíblia, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Então este é um presente, essa é uma herança muito preciosa, muito preciosa. As pessoas, comumente, elas fazem de tudo para garantir que as suas propriedades, que as suas riquezas sejam distribuídas de acordo com as suas vontades, depois que elas morrem. Não é isso? Ou até mesmo em vida. Mas, irmãos, há um presente muito mais valioso que podemos deixar a outros, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. Enfim, há um presente muito, muito valioso, né? Qual é esse presente, pastor? A sabedoria que nos conduz à salvação. Olha 2 Timóteo 3,15. O que Paulo fala para Timóteo. Você sabe como as Sagradas Escrituras, a Bíblia, lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. Nós temos que procurar, irmãos, desde pequeno ir passando essas verdades bíblicas para os nossos filhos. O mundo está difícil, cada dia é mais difícil. Então nós temos que deixar isso na mente dos nossos filhos, essas verdades bíblicas. E prossegue. Quando você ainda era bem pequeno. E são elas quem? As verdades contidas na Bíblia, que o fazem sábio. Sábio, sabedoria que vem de Deus, para aceitar a salvação de Deus. Para aceitar a salvação de Deus. Que salvação, pastor? Salvação da nossa alma. Salvação da nossa alma. A vida não acaba no túmulo. A vida prossegue. Nossa alma, depois de gerada, depois de criada, ela é imortal. Agora, o que nós estamos fazendo na Terra é tendo a oportunidade de escolher aonde nós vamos passar essa eternidade. A nossa alma. Ou no céu ou no inferno. No céu a Bíblia chama de salvação, porque naturalmente nós nascemos indo para o inferno, segundo a Bíblia. Né? Então, quando nós aceitamos, quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós somos salvos de ir para o inferno. E aí nós vamos para o céu, viver eternamente no céu. Tá? Então esse é o presente maior. O nosso bem mais importante é a
fé, irmãos. O nosso bem mais precioso é a fé, especialmente a fé nas verdades bíblicas sobre a salvação. Sobre a salvação, né? Embora a fé pessoal não possa ser dada, ser transmitida a outra pessoa, nós podemos, assim como o apóstolo Paulo fez, nós podemos testemunhar para outros, nós podemos contar aos outros, né, sobre a obra redentora de Cristo na cruz, né? E também nós podemos e devemos ser um exemplo de vida consagrada, de vida separada para Cristo. Para Cristo, nós devemos mostrar que nós vivemos conforme o Evangelho. Não foi o que Paulo falou? Você me conhece, você me observa, você sabe como eu penso. Paulo falou tudo isso para Timóteo. Por quê? Porque Paulo era o evangelho vivo, ele vivia o que ele falava, ele vivia o que ele pregava, ele vivia a confiança que ele tinha em Cristo. Então, irmãos, nós precisamos mostrar aos outros essa realidade da nossa vida. É claro que tem muitas pessoas, né, que escolhem filosofias religiosas para guiar as suas vidas, para guiar as suas vidas. Mas conforme o texto bíblico, isto serve para os seus interesses. Ou seja, as pessoas, elas constroem um Deus, criam um Deus conforme o seu interesse, conforme o que ela acha, conforme o que ela deseja. Não, o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia, ele às vezes nos confronta, às vezes ele vai contra os nossos pensamentos. Ele não se importa em agradar a nós, não. O que ele deseja é nos salvar. Mas nós sabemos que há filosofias, há até religiões que buscam satisfazer o público, que buscam atender à vontade do público. Quer dizer, deve haver algum interesse por trás disso, né, irmãos? Deve haver algum interesse por trás disso. E normalmente o interesse é econômico, é financeiro. Normalmente o interesse é financeiro. A Bíblia tem que ser pregada conforme ela está escrita, levando em consideração o caráter de quem escreveu, que é santo, que é justo, que é amoroso e é misericordioso, né? Então, amado, segundo a Bíblia, somente a verdade de Jesus Cristo, contido no texto sagrado, pode nos capacitar a enfrentar o fim dessa nossa vida terrena com confiança e segurança. Segurança eterna, segurança que iremos morar no céu. A Bíblia afirma isso. Quem aceitar Jesus Cristo, nesse mundo vai ter aflição, mas vai vencer este mundo, porque Deus é conosco, porque Deus nos sustenta, e depois vai receber essa maravilhosa herança, que é qual, pastor? Morar no céu. Morar no céu. Você nunca pensou na eternidade da sua alma? Nunca parou para pensar? Nunca pensou? Talvez seja a hora. Talvez seja a hora, né? Jesus Cristo, conforme o texto bíblico, morreu na cruz para pagar a pena pelos nossos pecados, nos garantindo assim essa vida eterna. Irmãos, se você colocou a sua fé em Cristo como seu salvador pessoal, creia, o Senhor é contigo, ele te sustenta. E a vitória é certa em toda e qualquer situação. Romanos 8, 28. Em toda situação, Deus vai tirar o melhor para a sua vida. No tempo, na hora de Deus. Se você ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, talvez seja a hora de buscar conhecer mais quem é esse Jesus Cristo. E onde que eu posso saber de Jesus Cristo, pastor? É na Bíblia. É somente na Bíblia. Há registros históricos de livros não bíblicos que falam a respeito de Jesus, provando a existência de Jesus. Mas você só pode conhecer essa pessoa, Jesus, através do texto sagrado. Não é isso? E daí, ao conhecê-lo e depositar sua confiança nele, você vai viver
essa confiança, essa certeza da vida eterna nos céus. Então, a maior herança, o maior legado que nós podemos deixar para alguém que nós gostamos, que nós amamos, alguém que nós somos responsáveis, não é dinheiro ou pertence. Não, não é, irmãos. Não é. Mas é a verdade que transforma vidas, a verdade do texto sagrado. Então, vamos procurar, de alguma forma hoje, né, influenciar aqueles que nos são queridos, ou através de palavras, ou através de atitudes, ou através de orações intercessórias. Tá certo? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus querido, Deus maravilhoso, nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre tudo. E nós sabemos que essa herança, que é a vida eterna no céu, nos é garantida, porque a tua palavra, ela não é palavra de homem. O que o Senhor faz, o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E nós cremos nisso. Pai, que mente possa ser aberta, corações possam ser abertos e transformados com a verdade do Senhor, que é a verdade do texto bíblico. Peço por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar dando um tempo de vida com qualidade, restaurando órgãos, membros, para que essa pessoa veja nisso uma ação milagrosa do Senhor e venha se aproximar mais de ti, Pai. Mas que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Queremos pedir também por aqueles que sofrem na alma. A alma é onde está a nossa mente, né? Nossa capacidade de entendimento, é onde está as nossas vontades e as nossas emoções. A alma é o nosso eu verdadeiro. Pai, que o Senhor possa estar trazendo para essa alma confiança de que o Senhor está no controle e que se ela continuar confiando em Ti, o melhor vai acontecer. Sabemos que Satanás ataca na alma das pessoas, trazendo desconfiança, trazendo tristeza, implantando mentiras. Mas que o Senhor possa, Pai, estar blindando essa alma com a Tua palavra e que ela possa cada dia mais descansar no Senhor, sabendo que o Senhor fará o melhor para essa vida. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando a família, família projeto do Senhor. Abençoe cada família, Pai. Papai, mamãe, os filhos, que haja união, que haja harmonia, que haja a presença do Senhor, porque o Senhor é amor, Deus é amor. Pedimos também pela igreja local, abençoe a igreja local, que Jesus Cristo seja o centro e a palavra anunciada. Abençoe também, Senhor meu Deus, o trabalho. Abençoe o governo e os governados. Abençoe a sociedade como um todo. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.